Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito boa noite a todos. Depois desta pequena interrupção que nós tivemos na semana passada, por causa da novena de Santa Helena, cuja festa tivemos a alegria de celebrar ontem, hoje nós vamos falar a respeito desta última etapa do Evangelho, segundo esta caminhada que Lucas nos apresenta nos Atos dos Apóstolos. Nós vimos no início desse nosso discurso que, a modo de círculos concêntricos, Lucas vai mostrando esse avanço do Evangelho, que começa em Jerusalém, vai ganhando as terras da Samaria até chegar na Síria, depois ao redor do mar Egeu, conforme nós ouvimos no nosso último encontro. E hoje nós temos essa etapa final do Evangelho, porque o Evangelho precisa chegar no fim do mundo. E o fim do mundo, então conhecido, era a capital, Roma, até um pouco mais adiante, né, na Espanha, muito embora Lucas não fale a respeito disso nos Atos dos Apóstolos. Bem, há 2 semanas, nós falávamos dessa segunda viagem missionária de Paulo, na qual Paulo conclui, vai fundando diversas comunidades ao longo da Ásia Menor. De modo particular, ele desembarca em Filipos, passa por Tessalônica, depois Atenas, Corinto e, por fim, ele vai para Éfeso. E lá em Éfeso ele fica um tempo bastante considerável. Hoje eu gostaria de considerar com vocês esse discurso de despedida de Paulo de Éfeso, porque a partir desse momento, a partir desse discurso de despedida de Paulo, nós estamos no capítulo 20 dos Atos dos Apóstolos, nós veremos que o tom do livro ele já é um pouco diferente. É lógico que ao longo da obra nós percebemos algumas polêmicas, algumas disputas, mas nós veremos que a partir de agora todo o restante do livro será dominado justamente por esse clima de polêmica, de modo particular porque nós estamos falando do desfecho da vida do apóstolo, no qual ele vai ser preso e, obviamente, acusado, condenado e levado depois como prisioneiro para Roma. Pois bem, eu gostaria de, antes de tudo, considerar aqui este discurso que Paulo faz aos anciãos de Éfeso, em Mileto. Estamos no capítulo 20, versículo 18. Então, Paulo está se dirigindo aqui, de modo particular, aos líderes da igreja. Nesses 28 capítulos dos Atos dos Apóstolos, este é o único discurso que nós teremos dirigido aos presbíteros, ou seja, aqueles que governavam a igreja. Tá? E é um discurso marcado por uma dupla perspectiva. Inicialmente, Paulo olha para o passado e se recorda daquilo que ele fez em favor do Evangelho. Então, ele diz aqui no versículo 19: eu servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, e no meio das provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. E nada do que vos pudesse ser útil eu negligenciei de anunciar-vos e ensinar-vos em público
e pelas casas. Então percebam que é um discurso, pelo menos, convenhamos, estranho. Porque parece que Paulo está fazendo uma espécie de defesa pessoal. Não tem sentido Paulo aqui convocar a liderança da igreja para falar daquilo que ele fez, ou seja, a autenticidade do seu evangelho, uma vez que isso aqui não estava sequer sendo cogitado. Depois, no versículo 22, ele diz: agora, acorrentado pelo Espírito, dirijo-me a Jerusalém. É interessante que Paulo ainda está livre, ele não é um prisioneiro, ele será preso ao chegar em Jerusalém, mas já começa a se avizinhar esta sombra do martírio, ao menos nas palavras de Paulo. Tá? Lucas não descreverá o martírio de Paulo nos Atos dos Apóstolos. Tá? Isso, o livro termina antes deste acontecimento. Entretanto, aqui neste capítulo 20, e apenas aqui neste capítulo 20, esta possibilidade de dar a vida por Jesus, ela é acenada pelo apóstolo. Tá? Depois, no versículo 23, senão que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Então, de fato, essa perspectiva da prisão se avizinha. Mas de forma alguma considero minha vida preciosa a mim mesmo, contanto que leve a bom termo a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aqui nós temos um tema bastante interessante, porque isso condiz com aquilo que Paulo, inclusive, nos apresenta nas suas cartas. Muito embora ele não fale aqui deste conteúdo do Evangelho, não é? Mas esta especificação que Lucas faz do Evangelho da graça de Deus concorda com aquilo que nós encontramos nas cartas de Paulo, uma vez que aquilo que Paulo anuncia, ou seja, esta possibilidade de nós nos tornarmos amigos de Deus, isso se dará não mediante as nossas boas obras, aquilo que eventualmente fizéssemos, mas isso é fruto tão somente da bondade de Deus. São Paulo, inclusive, nas suas cartas, na carta aos Romanos e também na carta aos Gálatas, São Paulo falará de graça gratuita. É um pleonasmo vicioso aqui, né? A graça já é um dom imerecido, né? E São Paulo fala de graça gratuita, ou seja, o homem não tem pretensão nenhuma diante de Deus, não é? Tudo que ele recebe é graça, pura graça, né? Então, nesse sentido, de fato, o Lucas coloca aqui nos lábios de Paulo, de modo nem que seja um aceno do conteúdo da pregação de Paulo. Então, a partir desse momento, ele passa a olhar para o momento presente. Até agora, ele olha para o passado e fala o que ele fez. Então, versículo 25, agora, porém, estou certo de que não mais vereis minha face, vós todos entre os quais passei proclamando o reino. Eis porque eu o atesto hoje diante de vós. Estou puro do sangue de todos, pois não me esquivei de vos anunciar todo o desígnio de Deus para vós. De novo, aqui nós percebemos um tom de Paulo tentando se justificar, tentando se inocentar, não é? Ou seja, eu sou inocente do sangue dessas pessoas. E qual a razão de Paulo usar essas palavras? Assim como no início desse discurso, Paulo faz tudo o que ele fez, dizendo que não negligenciou o evangelho, mas pregou um evangelho autêntico. Bem, isso nós entendemos a partir dessa perspectiva histórica do livro dos Atos dos Apóstolos. Eu já disse a vocês que quando Paulo faz esses seus discursos, ao menos
quando Lucas coloca nos lábios de Paulo essas palavras, é lógico que não havia ninguém com um gravadorzinho ali registrando as palavras do apóstolo. Lucas coloca nos lábios de Paulo essas palavras que provavelmente ele diria nessa situação. Agora, por que isso? Por que Paulo faz esta apologia, digamos assim, tanto do seu evangelho quanto da sua missão? Não nos esqueçamos de que os Atos dos Apóstolos foram escritos anos depois da morte de Paulo. Então, Paulo morre ali, mártir, por volta do ano 64, 65 aproximadamente, né? E os Atos dos Apóstolos foram escritos após a década de 80. Né? Então, nós temos pelo menos mais de 20 anos depois da morte do apóstolo Paulo. Então, o que está acontecendo nesse momento da igreja que merece de Lucas esta atenção e, digamos, esta apologia do apóstolo Paulo? É porque, desde muito cedo na igreja, se introduziram algumas heresias, e muitas delas nasceram de interpretações completamente equivocadas do evangelho anunciado por Paulo. Por exemplo, havia certas categorias de hereges, pelo fato de Paulo se opor à questão das práticas da lei, não é? E quando nós falamos práticas da lei, nós pensamos aqui naquelas práticas que sustentavam a piedade e o relacionamento com Deus da parte dos judeus. Então nós pensamos aqui na circuncisão, nós pensamos aqui nos sacrifícios no templo, nós pensamos aqui na observância do preceito do sábado, naquelas regras de pureza alimentar. São contra essas práticas que Paulo vai se opor. Pois bem, muitos, então, posteriormente, após a morte de Paulo, distorcendo inclusive as palavras do apóstolo, vão se opor não apenas a estas leis, mas a qualquer lei, propondo viver quase que num estado de libertinagem absoluta. Ou seja, Paulo, vejam que já, em momento algum, Paulo dá licença para um cristão se comportar como um desembestado, como uma besta fera. Em momento algum. Mas vejam o que é a coisa. Depois da morte de Paulo, as suas palavras começaram a ser distorcidas, começaram a ser mal interpretadas. E daí surgiram heresias bastante nocivas aí nos primórdios da igreja. Uma das principais heresias que já surge no final do primeiro século é o que se chamava, o que se chama ainda hoje de gnosticismo. O gnosticismo era uma espécie de movimento filosófico religioso esotérico não no sentido de místico, também em certo sentido, mas esotérico no sentido de que era uma seita ou um certo conhecimento reservado a poucos. Ou seja, não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de conhecimento. São só alguns poucos iluminados que adquirem este grau de inteligência, de compreensão, né, de conhecimento de Deus. A palavra gnose quer dizer conhecimento. E eles se julgavam já os salvos. E os outros, aqueles que não fazem parte desse gueto? Bom, esses daí já estão de antemão condenados. Percebam que esse tipo de discurso fez um grande sucesso na igreja primitiva. Isso misturava filosofia, isso misturava esoterismo oriental e misturava discurso cristão. Para os gnósticos, Jesus ele não salva quando dá a vida por nós na cruz, mas Jesus é uma espécie de revelador místico que vem nos contar algumas coisas, revelar um caminho para nós transcendermos a esta realidade
e voltarmos para um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Bom, estou aqui simplificando, evidentemente, esse discurso a respeito do gnosticismo, que mereceria toda uma fala muito mais elaborada, mas só para vocês entenderem que esse tipo de seita gnóstica, né, fez um grande estardalhaço na igreja. Nós vemos, por exemplo, alguns escritos do Novo Testamento onde isso é muito mais evidente, como é o caso da primeira carta de São João, onde isso fica muito mais claro, e o próprio Apocalipse, onde naqueles capítulos iniciais, naquelas cartas às igrejas da Ásia Menor, nós temos ali um certo sincretismo que é combatido pelo vidente do Apocalipse. Então, é provável, voltando aqui ao discurso de Paulo em Mileto, né, ao se despedir dos anciãos de Éfeso, é provável que essas palavras de Paulo se refiram não àquele momento em que viveu Paulo, naquela situação específica, não. É provável que isso daqui seja mais um espelho da igreja do tempo de Lucas, no tempo em que os Atos dos Apóstolos foram escritos. Ou seja, Lucas está legitimando o discurso do apóstolo Paulo, mostrando que aquilo que fazem com as palavras de Paulo, jamais isso esteve na intenção do apóstolo. Vamos continuar aqui a ler as palavras e nós descobriremos ainda outros traços extremamente interessantes deste discurso de despedida de Paulo. Agora estamos no versículo 28 do capítulo 20. Estai atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu guardiães, para apacentardes a igreja de Deus que ele adquiriu para si pelo sangue de seu próprio Filho. Vejam que, como dizia a vocês, é o único discurso que Paulo faz aos anciãos, à liderança da igreja. Então ele recorda aqui aos anciãos que eles são simplesmente guardiães de um rebanho que não lhes pertence. Este rebanho pertence a Cristo porque foi conquistado com o sangue de Cristo, né? Então, eu, inclusive, não me canso de falar isso, falo aqui em nossa paróquia e sempre que posso. É muito bom a gente recordar isso daqui, né? Quando nós que pregamos o Evangelho, nós não fazemos discípulos para nós. Nós devemos fazer discípulos para Cristo. As pessoas têm de ser livres diante do evangelho que nós pregamos. Então, eu não posso pregar o evangelho querendo manter as pessoas debaixo do meu cabresto, né? Isso não se faz, né? Nós todos aqui servimos a Cristo Senhor e apenas a Ele devemos servir e obedecer. Então, o papel de um presbítero, de um padre numa comunidade, não é esse de ser um tirano, né, na comunidade. Não, aqui nós cuidamos de algo que não nos pertence, né, não nos pertence. Né, o rebanho não é nosso, o rebanho é de Cristo, é Ele quem morreu pelo rebanho. Nós estamos aqui fazendo o papel de mediadores, né, trazendo Cristo para perto do povo, então é Ele que importa. Nós passamos, né, Cristo fica e o rebanho, que é dele, é que deve de fato também permanecer. Versículo 29. Vejam aqui esse tom polêmico sobre o qual eu falava com vocês. Bem sei que depois de minha partida introduzir-se-ão entre vós lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Até nosso Senhor no Evangelho já havia falado a respeito desses falsos profetas, não é? Então aqui Paulo de novo faz essa advertência que depois da minha partida virão lobos vorazes. Mesmo do meio de vós surgirão alguns falando coisas pervertidas para arrastarem atrás de si os discípulos. Vigiai, portanto, lembrados de que durante 3 anos, dia e noite, não cessei de exortar com lágrimas a cada um de vós. Então, 3 anos, Paulo passou 3 anos em Éfeso, né? Essa estadia bastante prolongada que ele teve aqui em Éfeso,
Então ele faz essa advertência aos anciãos. Mas, de novo, eu chamo a atenção de vocês. Lucas coloca nos lábios de Paulo um problema que ele haverá de viver mais adiante. Ou seja, de fato, Lucas percebe que se introduziram na comunidade esses lobos vorazes. Lucas percebe que no meio da comunidade cristã surgiram aqueles que arrastaram os discípulos atrás de si com falsas doutrinas. Então, é fazendo esta advertência que nós devemos ler esse discurso aqui, né, de Paulo. Né? É Lucas colocando nos lábios de Paulo. Agora, pois, recomendo-vos a Deus e à palavra de sua graça, que tem o poder de edificar e de vos dar a herança entre todos os santificados. Depois Paulo fala do seu comportamento, etc, 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 e por fim, todos oram e num pranto se despedem de Paulo. Terminado esse discurso, o autor dos Atos dos Apóstolos aí sim nos narra um momento dramático na vida do apóstolo. Antes de concluir antes de passarmos para o capítulo 21, somente mais uma última observação a respeito desse capítulo 20. Não é? A intenção de Lucas, ao nos apresentar Paulo, essa imagem de Paulo tão bonita, né? Aqui nós temos aqui um Paulo tão humano, tão próximo desse rebanho, né? A intenção de Lucas não é simplesmente apologética, ou seja, não quer fazer simplesmente uma defesa de Paulo. Também existe uma segunda intenção por detrás dessas palavras. Paulo, aqui nesse discurso, ele é apresentado como o modelo de evangelizador. Ou seja, isso também vale inclusive para nós. Quando olhamos para essa atitude abnegada de Paulo, Paulo que não se cala, Paulo que se desgasta por Cristo, Paulo que, em vez de anunciar o evangelho com segundas intenções, ele vai nesse espírito de total doação para conviver durante 3 anos em Éfeso. Paulo é apresentado como este espelho para o evangelizador. Então, a segunda intenção não poderia também ser passar em brancas nuvens aqui diante dos nossos olhos. Tá? Então, agora sim, passamos para o capítulo 21, no qual Lucas descreverá esta chegada de Paulo a Jerusalém. Estamos aqui chegando na reta final da vida do apóstolo. Paulo, durante a sua vida, nós saberemos disso, inclusive, ao longo de suas cartas, a segunda parte da segunda carta aos Coríntios, toda ela é dominada por um tema muito importante para Paulo, que é o tema de uma coleta que ele está organizando em favor da igreja de Jerusalém. Então, Paulo recolhe donativos em todas aquelas comunidades que ele fundou, e se dirige para Jerusalém acompanhado de alguns representantes dessas igrejas. Não nos esqueçamos de que as igrejas fundadas por Paulo eram igrejas que eram compostas quase que exclusivamente, se não exclusivamente, por pagãos convertidos ao cristianismo. Nós já tivemos a oportunidade de falar desta dificuldade que Paulo teve de enfrentar no início do seu ministério, de que os cristãos de Jerusalém aceitassem esta nova cara da igreja. Porque para os judeus de Jerusalém, qualquer pessoa deveria passar pelo judaísmo, portanto, ser circuncidado, obedecer aquelas tradições todas, para só depois, num segundo momento, se fazer cristão, se aproximar de Jesus. Mas Paulo simplesmente ignora esta ordem e já admite todos os cristãos. Ou seja, você não precisa judaizar para se tornar um cristão. Então, Paulo leva consigo para Jerusalém, além desses donativos, ele leva uma espécie de comitiva de irmãos dessas igrejas que ele havia fundado para Jerusalém. Bom, ao chegar em Jerusalém, ele se hospeda na casa de um certo Menasson, que é um discípulo
de Chipre, né? Da ilha de Chipre. Pois bem, depois disso, nós temos um encontro de Paulo com os irmãos. E aqui, no capítulo 21, versículo 17, o autor dos Atos diz: ao chegarmos a Jerusalém, receberam-nos os irmãos com alegria. Bom, parece que a coisa vai ser uma festa, que Paulo vai se confraternizar com os irmãos da igreja de Jerusalém. Porém, a coisa não é bem assim que acontece. Tiago, não o Tiago de Zebedeu, esse Tiago de Zebedeu já tinha sido morto desde a época em que Pedro fora preso, lá no início dos Atos dos Apóstolos, né? Esse Tiago era aquele chamado Tiago, irmão do Senhor, né? Que nesse momento ele era o responsável pela igreja de Jerusalém. Então ele vai, juntamente com um grupo de anciãos, ao encontro de Paulo, né? E vai falar com Paulo: olha, Paulo, nós nos alegramos por aquilo que Deus fez por meio do seu ministério, né? Nós nos alegramos pelas igrejas que você fundou, pela quantidade de gente que você trouxe para o cristianismo. Porém, aqui no versículo 20, ele começa a apresentar uma outra face da moeda. Estamos falando de Tiago, irmão do Senhor, ok? Então, vejam. Tu vês, irmão, quantos milhares de judeus há que abraçaram a fé e todos são zeladores da lei. Ou seja, muito embora sejam cristãos, eles vivem a modo de judeus. Ora, foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus que vivem no meio dos gentios a apostatarem de Moisés, dizendo que não circuncidem mais seus filhos, nem continuem a seguir suas tradições. Então vejam, Tiago traz um problema. Esses judeus que são cristãos, mas que respeitam e ainda seguem aquelas tradições da lei, eles ouviram falar que você está ensinando que essas tradições não têm valor nenhum, que você está estimulando as pessoas a não cumprirem a lei de Moisés. Então vejam, nós não temos aqui um clima totalmente pacífico. Temos um conflito mais ou menos armado. Você tem gente que não está do seu lado, não, Paulo. Que fazer? Pergunta Tiago. Certamente há de aglomerar-se a multidão ao saber que chegaste. Faze, pois, o que te vamos dizer. Então, Tiago vai dar um conselho a Paulo. Estão aqui 4 homens que têm a sua promessa a cumprir. Ou seja, eles fizeram um voto ao Senhor, fizeram uma promessa ao Senhor. A promessa do nazireato, o voto do nazireato. Segundo esse voto, o nazireu era aquele que passava durante uma fase da sua vida, um tempo da sua vida, sem ingerir nenhum tipo de bebida alcoólica, bebida fermentada, e sem que a navalha passasse em sua cabeça, sem cortar o cabelo. Então, terminado o período da promessa, do voto, o nazireu ele se dirigia até o templo e lá ele cortava o cabelo e lá ele oferecia sacrifícios para colocar um ponto final nesse período da promessa. Então, Tiago está dizendo, olha, nós temos aqui 4 que fizeram uma promessa e precisam cumprir essa promessa. Versículo 24. Leva-os contigo, purifica-te com eles e encarrega-te das despesas para que possam mandar raspar a cabeça. Ou seja, ele deu o conselho que Paulo, ele também passe por todo aquele ritual, juntamente com esses que fizeram esse voto. Para quê? Para que os judeus de Jerusalém, ao verem Paulo cumprir isso, olhem Paulo com bons olhos. Ou seja, olhando Paulo dar esta atenção a essas pessoas, pagando
para que esses 4 homens, inclusive, ofereçam os sacrifícios no templo, esses cristãos provenientes do judaísmo vão chegar à conclusão lógica de que Paulo não é um inimigo dos judeus. Então, assim todos saberão que nada existe do que se propala a seu respeito, mas que andas firme, tu também observante da lei. Quanto aos gentios que abraçaram a fé, já lhes escrevemos sobre nossas decisões, que se abstenham das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Então, ele está recordando aquilo que nós já mencionamos em Atos 15, por ocasião do Concílio de Jerusalém, aquelas conclusões que os apóstolos chegam e pedem que os pagãos observem. Então percebam que aqui a igreja de Jerusalém ainda há resistência contra Paulo, mesmo dentro da igreja. Isso é interessantíssimo. É interessantíssimo porque às vezes a gente acha que a caminhada da igreja, as coisas se resolvem num passe de mágica, num estalar de dedos. Nós ouvíamos lá no capítulo 10 aquela questão de Pedro, que tem aquela visão, o Espírito que fala para Pedro, mata e come. Finalmente ele batiza Cornélio, pronto, as coisas se resolveram. Ou então, pelo simples fato de os apóstolos terem recebido o Espírito Santo em Pentecostes, pronto. Então a igreja já está pronta e acabada. Percebam, meus caros, que a igreja é uma estrutura, ela é histórica. Enquanto essa estrutura histórica, essa forma histórica da igreja, ela é imperfeita. Não é? Por isso é que a igreja, nós costumamos dizer que essa igreja, ela é semper reformanda, é uma expressão latina, né, que nós sempre dizemos. Ou seja, a igreja, ela sempre vai precisar rever as suas posturas. É lógico que existem coisas na igreja que são essenciais e que não mudam nunca. Por exemplo, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Ela é templo do Espírito. Ela é o povo de Deus. Isso não muda. Isso é a natureza mesma da igreja. Sabe? Ela é esposa do Senhor. Isso não muda. Isso faz a igreja ser aquilo que ela é. Agora, a forma histórica da igreja, ela não só muda, como tem que mudar. Imagine se nesta época em que Paulo introduz esta inovação aqui, né, das comunidades formadas tão somente por pagãos que abraçaram a fé, se aquela igreja não se abrisse a essa novidade. Percebam que houve resistência. Resistência de Pedro lá no capítulo 10, agora estamos no capítulo 21. Paulo já fez 3 viagens missionárias, fundando comunidades, anunciando o evangelho. Quer dizer que a coisa está calma, pacífica? De modo algum. A igreja, ela precisa ser cada vez mais dócil à voz do Espírito. A igreja que tem essa necessidade de se converter para ser aquilo que Deus quer que ela seja. Então, parece que Paulo, para poder manter esse clima de comunhão, de paz, de tranquilidade entre ele e as igrejas que ele fundou e a igreja de Jerusalém, Paulo se submete a esse tipo de coisa. Historicamente falando, isso daqui de fato aconteceu, a gente não tem como comprovar isso. Porque se tem uma das coisas que Paulo é intransigente, é com relação à prática da lei. Paulo, na carta aos Gálatas, por exemplo, se a gente vai lá, a gente vê um Paulo que mete o pé na porta e não quer nem saber, e diz que a lei ela serve simplesmente para manifestar o pecado, ela tem um papel de pedagogo, mas nós já estamos na maturidade, então ela não tem mais razão de ser. Então, se a gente vai em algumas cartas de Paulo, a gente dificilmente vai conseguir conjugar o Paulo das cartas com este Paulo aqui mais, digamos, mais dócil, mais flexível, que tolera esse tipo de sugestão de Tiago. Não sabemos ao certo. O fato é que Lucas está contando a sua história
E mais do que um historiador, é lógico que Lucas é, sobretudo, um teólogo. Não nos esqueçamos disso. Lucas é teólogo. E só que, diferentemente de nós, né, nosso jeito de fazer teologia é apresentar uma doutrina e discorrer sobre ela de maneira teórica. Lucas não. Lucas apresenta a sua doutrina através de uma narrativa. Então precisamos aqui pescar o tipo de doutrina que Lucas quer nos apresentar. Bem, o fato é que, a partir do versículo 27, ele vai descrever esta prisão de Paulo. Eu gostaria de ler esse texto com vocês, para vocês entenderem as circunstâncias em que essa prisão aconteceu. Então, capítulo 21, versículo 27. Vejamos. Os 7 dias estavam chegando ao fim, ou seja, esse tempo em que Paulo e esses 4 nazireus iam oferecer o sacrifício, né? Bem, estavam chegando ao fim quando os judeus da Ásia, então percebam, não eram judeus ali da Palestina, eram judeus da Ásia, que certamente já conheciam a fama de Paulo. Paulo já tinha passado por aquelas comunidades da Ásia fundando igrejas. Ele anunciava o evangelho na sinagoga, mas uma vez que os judeus rejeitavam, ele se dirigia então aos pagãos. Então, judeus da Ásia que conheciam Paulo, conheciam o seu discurso, tendo-o percebido no templo, amotinaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Homens de Israel, socorro! Este é o indivíduo que ensina a todos e por toda parte contra o nosso povo, a lei e este lugar. Além disso, trouxe gregos para dentro do templo, assim profanando este santo lugar. Então, são 2 as acusações que eles fazem aqui contra Paulo. A primeira é que Paulo ele se coloca contra o povo, a lei e o templo e o santuário nos seus discursos. E a segunda acusação é que ele teria colocado dentro do templo de Jerusalém pessoas que eram proibidas de entrar lá. De fato, dentro do santuário só podia entrar quem fosse judeu. Caso algum não-judeu se atrevesse a entrar, inclusive havia algumas inscrições nas portas de entrada do edifício sagrado, né? Escritas em 3 línguas, tá? Em grego, hebraico e latim, se não me falha a memória, dizendo que caso algum pagão se atrevesse a passar aqueles limites, ele seria morto. Então, a acusação é essa, de que Paulo teria profanado o templo, introduzindo ali um pagão. Versículo 29. De fato, haviam visto antes a Trófimo, o Efésio, com ele na cidade, e julgavam que Paulo o houvesse introduzido no templo. Ou seja, ninguém viu Paulo fazer isso. São acusações falsas que se levantam aqui contra o apóstolo. Então toda a cidade agitou-se e houve aglomeração do povo. Perto do templo de Jerusalém ficava um destacamento de soldados romanos, na assim chamada Fortaleza Antônia, e ouvindo aquela confusão ali no recinto do templo, um destacamento de soldados foi para lá, pegou Paulo e no meio daquela confusão, diz aqui o autor, uns gritavam uma coisa, porque eles queriam saber o que Paulo tinha feito. Então, versículo 34, uns gritavam uma coisa, outros outra na multidão. E não podendo obter uma informação segura, por causa do tumulto, ordenou que o conduzissem para esta fortaleza, essa chamada Fortaleza Antônia, que ficava ali junto das muralhas do templo de Jerusalém.
E a partir de agora vai começar esse longo processo de Paulo. Antes de tudo, Paulo vai tentar fazer a sua defesa diante do próprio tribuno, né? Então, é interessantíssimo que dessas acusações aqui que foram feitas contra Paulo, ou seja, que Paulo é contra o povo, contra o lugar, né? Contra o templo, contra a lei. Simplesmente é interessante que quando Paulo tomar a palavra para fazer a sua autodefesa, ele não vai mencionar sequer isso daqui. Tá? Também sequer ele vai mencionar o fato de ter sido acusado de introduzir um pagão no templo. Aí vocês me perguntam, mas que diacho de discurso de defesa é esse, no qual Paulo simplesmente não se defende das acusações? É isso mesmo, porque Lucas está pouco interessado aqui no processo em si. Ele vê nesse processo de Paulo a ocasião para reafirmar certas coisas. Primeiro, em diversas ocasiões, como nós dizíamos aqui, Paulo ele foi acusado de trair os ensinamentos dos antepassados, de não ser um bom judeu, de desprezar tudo isso. De fato, Paulo, nas suas cartas, ele mesmo dirá, por exemplo, na carta aos Filipenses, que tudo aquilo que antes ele considerava como de grande valor, para ele, naquele momento, era esterco. Né? Ele usa essa palavra forte, inclusive, para poder qualificar a sua vida pregressa como judeu. Mas nos Atos dos Apóstolos, nós não vemos assim uma atitude hostil desta forma. E Lucas, em diversos momentos a partir de agora, vai colocar nos lábios de Paulo palavras que mostram que ele de fato é um bom judeu. Por exemplo, aqui ele vai dizer aos judeus, né, aqui, no capítulo 22, depois de ter sido preso, versículo 3º, eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas criei-me nessa cidade, educado aos pés de Gamaliel, na observância exata da lei de nossos pais, cheio de zelo por Deus, como vós todos, no dia de hoje. Persegui de morte este caminho, e aqui quando ele usa a palavra caminho, ele pensa justamente no cristianismo, mas ele usa esse termo para qualificar a religião cristã, prendendo e lançando à prisão homens e mulheres, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles cheguei a receber cartas de recomendação para os irmãos em Damasco, e para lá me dirigi a fim de trazer algemados para Jerusalém os que lá estivessem para serem aqui punidos. E depois ele relata a sua conversão, né, dos versículos 6 ao versículo 16. Né, ele relata a sua conversão. Agora, a partir do versículo 17 deste capítulo 22, Paulo fala uma coisa que soa escandalosa aos ouvidos desses judeus. Vejamos o texto. Depois que então que Paulo narra a sua conversão, de ter encontrado com Ananias, que foi batizado, as escamas, etc, né? Depois, tendo eu voltado a Jerusalém e orando no templo, sucedeu-me entrar em êxtase. E vi o Senhor que me dizia, apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não acolherão o teu testemunho a meu respeito. Vejam aqui a audácia, então, de Lucas, colocando nos lábios de Paulo essas palavras. Paulo está no templo de Jerusalém, o lugar mais santo para os judeus, e ali, orando no templo em Jerusalém, Paulo tem uma visão do Senhor Jesus. Ele não cita aqui o nome,
mas é lógico que se trata de Jesus. E aqui é que está a ironia, porque segundo a lei dos judeus, Jesus era um maldito, porque foi condenado à morte de cruz. Então, olhem aqui a sinuca de bico que nós temos. Paulo tem um êxtase no templo, nesta visão ele vê Jesus, que é considerado um maldito pelos judeus, mas ele aparece no lugar mais santo dos judeus. Então, diante destas palavras, né, o que acontece aqui? Né? Versículo 22. Escutaram-no até esse ponto. A estas palavras, porém, começaram a gritar: tira da terra esse indivíduo, ele não merece morrer. Ou seja, o clima aqui ficou de tal maneira tenso que se os soldados não tivessem imediatamente arrancado Paulo de lá, certamente ele teria sido linchado ali por aquelas pessoas, ao menos segundo essa versão de Lucas. É interessante que o tribuno, no dia seguinte, convoca o sinédrio, versículo 30. O sinédrio era esse órgão máximo de juízo dos judeus. É muito pouco provável que isso tenha acontecido. Por quê? Porque é pouco provável que um tribuno romano desse essa moral toda, inclusive para os judeus, primeiramente. Em segundo lugar, é pouco provável que os judeus obedecessem dessa maneira de cordeirinho a um pagão, que para eles era considerado alguém impuro, né? Então, o fato é que Lucas, ele nos apresenta esta cena que, historicamente, é pouco provável que tenha acontecido, mas, de novo, a intenção de Lucas aqui é teológica, não é histórica. Lucas coloca Paulo no meio do sinédrio, que era composto por dois partidos judaicos que se odiavam: o partido dos fariseus e o partido dos saduceus. Os saduceus eram a elite sacerdotal da época. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam em espíritos, em anjos, demônios ou coisa desse tipo. Para eles, o que existe é esta vida presente. Então, uma vez que terminou esta vida, acabou tudo. Já os fariseus acreditam na ressurreição no último dia, né? Então, Paulo, no meio do sinédrio, então composto por esses dois partidos que se odeiam, o que Paulo faz? Paulo, de maneira muito esperta, ele lança essa semente da discórdia ali no meio, não é? E diz: olha, meus irmãos fariseus, eu estou aqui sendo acusado porque eu creio na ressurreição dos mortos. E os fariseus dizem: mas isso é certo. Tá certo, nós também cremos na ressurreição dos mortos. E os saduceus dizem: não, isso não existe. E aí começa uma confusão generalizada que Paulo precisa ser arrancado de lá, porque eles quase que estraçalham Paulo no meio. Qual é a intenção de Lucas aqui? De novo, temos de perceber as sutilezas teológicas de Lucas. Em primeiro lugar, Lucas mostra que, de fato, o cristianismo ele está fazendo um caminho, digamos, todo diferente, digamos, um caminho seu, próprio, né, de fé junto de Deus. Ou seja, não mais baseado na lei, mas baseado na graça, em Cristo Jesus. Entretanto, percebam que o cristianismo ele não rompe completamente com o judaísmo. Ele conserva algumas raízes judaicas. João Paulo II, quando visitou a sinagoga em Roma, ele disse que os judeus são os nossos irmãos mais velhos, né? E, de fato, o que Lucas mostra aqui? Que nós temos crenças em comum, particularmente a crença na ressurreição dos mortos. Qual é o problema aqui dos fariseus? E Lucas, ele deixa muito clara esta hipocrisia.
O problema dos fariseus não é o fato de eles acreditarem na ressurreição dos mortos, porque nós cristãos também acreditamos. O problema é que eles não admitem que Jesus tenha ressuscitado. Ou seja, todo mundo pode ressuscitar, menos esse. Esse daqui não. Então, de certa forma, ele desnuda esta hipocrisia dos fariseus nesse momento, mas ao mesmo tempo mostra que existe um vínculo entre aquilo que nós cremos e aquilo que os judeus, ao menos nessa seita dos fariseus, creem, né, que é a ressurreição. Depois disso, Paulo é transferido para Cesareia, não aquela Cesareia que fica lá do norte do país de Jesus, né, mas estamos falando de Cesareia Marítima, uma cidade, inclusive, belíssima, que fica nas margens ali do Mar Mediterrâneo, né? Ainda hoje, as ruínas de Cesareia são espetaculares. Existe um anfiteatro, um aqueduto lindíssimo, que ainda hoje se pode visitar. E lá em Cesareia, inclusive, foi encontrada uma inscrição que nomeia Pôncio Pilatos, aquele que condenou Jesus, ou seja, uma cidade interessantíssima, inclusive, de se visitar, né? Pois bem, Paulo é transferido para lá e de modo que ele fica lá um bom tempo. Um bom tempo. O procurador, inclusive, é substituído por um outro. Paulo faz a sua apologia diante do rei Agripa e de Berenice. Ou seja, todo mundo está convencido de que Paulo é inocente. E a intenção de Lucas é mostrar isso. Ou seja, as autoridades romanas não têm motivos para condenar Paulo. E aí eu convido vocês a fazer a leitura desses capítulos, tá? As autoridades romanas não têm motivos para condenar Paulo. O rei Agripa, tá, que é filho de Herodes Antipas, ele também não acha nenhum motivo para condenar Paulo. Até que Paulo, não se sabe muito bem ao certo a razão disso, ao menos não fica muito claro no texto, ele, enquanto cidadão romano, ele apela para ser julgado pelo imperador romano. Né? Ele tinha esse direito enquanto cidadão romano. E aí depois, Paulo, no capítulo 27, o autor descreve uma viagem turbulentíssima. Paulo naufraga, vai parar na ilha de Malta, é picado por uma serpente, todo mundo pensa que Paulo vai morrer, mas o veneno não lhe faz mal. Enfim, convido vocês a lerem depois esta história. E, finalmente, né, no capítulo 28, Paulo chega em Roma. Ali, Paulo goza digamos, ele está em prisão domiciliar, né? Ele tem soldados que ficam ali vigiando Paulo. Mas o fato é que, apesar de Paulo estar preso, e aí eu gostaria de ler esses versículos finais dos Atos dos Apóstolos. Versículo 30, capítulo 28, versículo 30. Diz, então, Lucas: Paulo ficou 2 anos inteiros na moradia que havia alugado. Recebia todos aqueles que vinham visitá-lo, proclamando o reino de Deus e ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo, com toda a intrepidez e sem impedimento. Lucas termina desta forma a narração dos Atos dos Apóstolos. Ou seja, apesar de Paulo estar preso, a palavra não está acorrentada. Paulo continua a anunciar o Evangelho e não sabemos aqui, ao menos pelos Atos dos Apóstolos, aquilo que aconteceu com o apóstolo. Existem tradições diferentes. Temos algumas tradições que dizem que Paulo, nesse julgamento, ele foi condenado e morto, ali em Roma. Mas existe uma outra tradição, que é inclusive mencionada por São Jerônimo, que diz que Paulo ele foi absolvido desse primeiro julgamento e teria conseguido chegar ao seu destino. Ou seja, Paulo queria anunciar o evangelho no fim do mundo, né, nos confins da terra, né?
E na concepção da época, os confins da terra era a Espanha. Então, segundo São Jerônimo, Paulo teria chegado até a Espanha para anunciar o evangelho. Depois, voltando para Roma, ele foi aí sim novamente preso, submetido a um segundo julgamento e aí foi decapitado. Inclusive, aqueles que visitam Roma têm a oportunidade de visitar tanto o lugar onde ele foi decapitado, onde foi construída uma igreja chamada das Três Fontes, né? E a famosa Basílica de São Paulo fora dos muros, uma das igrejas mais bonitas em Roma, onde está ali o sepulcro do apóstolo Paulo. Seja como for, percebam que Lucas, ele, ao nos apresentar esta figura de Paulo, ele nos apresenta esse modelo de evangelizador. Aqui nós temos um atleta de Cristo. Alguém que não se cansa diante das dificuldades, alguém que não se deixa vencer pelas perseguições. Percebam que, mesmo para o evangelizador, mesmo para aquele que faz a obra de Deus, a vida não é fácil. Então, se a gente acha que pelo fato de estar trabalhando para o Senhor, Deus deveria simplesmente aplainar os nossos caminhos, simplesmente é melhor de procurar outra coisa para poder fazer. Porque a coisa não funciona assim. E Paulo e qualquer outro evangelizador, qualquer um outro que se disponha a seguir a Deus com seriedade, não vai encontrar boa vida, e por uma razão muito simples. Nosso Senhor, quando convida para o seu seguimento, ele propõe a cruz. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Me siga. Ora, se nós, ao trabalharmos pelo Senhor, nós não encontramos a cruz, ou nós estamos na direção errada, ou nós estamos fazendo a coisa do jeito errado. Então, Paulo é esse segundo grande modelo que nos é apresentado. O primeiro é Pedro, né? Esse segundo grande modelo de evangelizador incansável. Incansável. E vejam que, mesmo preso, Paulo prega. Mesmo perseguido, Paulo prega. Ele não desiste de falar de Jesus. E parece que quanto mais provações tem, mais audaz ele é na sua pregação. Aqui o autor dos Atos fala de intrepidez. Ele pregava com intrepidez, com valentia a palavra de Deus. E é assim que eu gostaria de concluir esse nosso estudo dos Atos dos Apóstolos. Né? Que a gente leia os Atos dos Apóstolos e procure absorver esse ideal do evangelizador. Né? Esse texto ele tende a cair fundo no nosso coração e lançar raiz. Ele tende a nos moldar enquanto evangelizadores. Então, queira Deus que nesses encontros que nós tivemos a oportunidade de viver aí, refletindo os Atos dos Apóstolos, isso sirva para um amadurecimento na nossa caminhada de fé e na nossa disponibilidade de serviço ao Senhor. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Faço votos de que finalizem a leitura dos Atos dos Apóstolos e até uma próxima, se Deus quiser.